Esperando aqui. Vamos falar sobre como estudar fotografia. E aí, Hernani? Beleza, meu guerreiro? Então vai, meu amigo. Você, tá ligado, tá trabalhando direto. Dá mais um tempo aí. Fala, Conto. Beleza, meu amigo? Mas tem mais gente aí. Hoje eu quero falar a respeito de como estudar fotografia, tá? Então, se tiver uns amigos aí que não conhecem aqui esse perfil ainda, tá? Manda convite pra eles. Bem-vindo aí, Carol. Eu deixei na horizontal o celular porque eu vou aproveitar para colocar no YouTube depois, tá? Mas eu estou acompanhando vocês aqui. Me dá um feedback aí se o áudio tá ok, se tá chegando legal aí. Fala, Eder. Se você estiver me ouvindo bem aí, me dá um feedback aí nos comentários, beleza? Hoje eu vou falar sobre como estudar fotografia, tá? É uma coisa que eu percebi muito com alunos, né, na época de faculdade. Valeu. E também aqui no WhatsApp, em alguns grupos, né? O pessoal tem, assim, às vezes questionamentos, dúvidas. E eu tô querendo falar sobre isso, como pode, né, cada um de nós estudar uma fotografia com o que tem na mão, com o equipamento que tem na mão. Ok? Vou dar só mais uns segundinhos aí. Vamos ver se entra mais alguém. Se alguém tiver pergunta durante a minha fala, né, e eu não conseguir acompanhar a chat, né, não sei como pode estar isso aqui. Bem-vinda, mano. Tem esse sinal de interrogação do lado do espaço de comentar, tá? É um espaço para mandar perguntas. Então bora lá, né, gente? Vamos começar aqui com quem tá aqui. E à medida que vocês forem podendo chamar os amigos, vai chamando os amigos aí. Bom, como estudar fotografia, né? É no ponto de equipamento que eu vou abordar, tá bom? Não vou entrar em ponto de que eu considero mais artístico, que é composição, que é a criação da foto em si, né? Bom, uma das primeiras coisas que eu gosto, Bruno, eu sei que muitos odeiam fazer isso, se eu comprei uma câmera nova, por mais que, por exemplo, assim, vamos dizer que eu tenho equipamentos da marca Canon e eu comprei um modelo atual. Basicamente, a regulagem que você já conhece de ISO, de velocidade de abertura e diafragma, basicamente ele continua sendo a mesma coisa. Se você muda de marca, por exemplo, se você vai para uma Nikon, sai de uma Canon, vai para uma Nikon, você já vai sentir diferença porque os botões já não são no mesmo layout, né? Não são nos mesmos lugares. E assim por diante, se você for para uma Sony, se você for para uma Fuji, etc. Né? Os botões, eles geralmente estão vindo, né, cada um com uma disposição diferente de cada marca. E isso ocasiona muitas dúvidas, porque, por exemplo, na Fuji, ele não tem aquele disquinho, né, que você coloca em modos que tem, por exemplo, na maioria das câmeras, né, o modo P, modo AV, modo TV.
Esses modos, né, são semi-automáticos, né? Em alguma das regulagens ele vai fazer automático e as outras você que vai definir. Então na Fuji, por exemplo, não tem essa função, né? Você monta essa função. Então por isso que é importante, por exemplo, se eu quero fazer uma fotografia onde eu vou deixar o ISO da câmera no automático, então a câmera vai decidir qual é o melhor ISO. Em alguns equipamentos, que nem a Fuji, eu tenho que colocar, né, o meu disquinho ali no automático do ISO. E se eu quiser na abertura, aí eu tenho que tirar a função do ISO que estava no automático e colocar o da abertura no automático. E muitas das vezes, né, em outras câmeras, né, eu só coloco no modo AV ou TV, dependendo da marca, né, isso já acontece. Aí eu não preciso procurar onde que é essa função. Então eu gosto muito de ler manual, né? Ler manual, quando eu falo isso e as pessoas assustam, que eu digo é assim, é sentar com o equipamento no colo, né, com bateria, com lente ligado, e à medida que eu vou avançando no manual e eu vejo alguma coisa que é novidade, né, de função ou de regulagem, eu vou lá na câmera fuçar para ver onde que é isso, como funciona isso. Porque, por exemplo, as câmeras mais recentes, elas estão oferecendo começou com a Canon, né, dele fazer um autofoco no rosto. Hoje em dia já tem autofoco no olho esquerdo, no olho direito, nos dois, no sorriso, além do rosto. Então em que lugar do menu que eu vou ativar isso? Porque às vezes você está lá em algum trabalho e você não tem tempo, ou você não lembra, porque você não, né, não fez esse caminho. Às vezes muita gente gosta de ver um resumo do manual de fotografia olhando no YouTube, por exemplo. Beleza, legal, né? Você ganha um tempo aí, economiza um tempo, só que muitas vezes você está assistindo e não está acompanhando com o seu equipamento, né? Com a sua câmera. Então muitas vezes, legal essa função, e no dia que você vai precisar dela, você não tem nem ideia de como ou onde chegar naquela função ou naquela regulagem. Eu já passei por situação de tipo mandar mensagem em grupo para saber como que eu mudo uma função que nas outras câmeras que eu já tive eram dentro do menu, né, de configuração dela, e a câmera atual fica um botãozinho no corpo da câmera do lado de fora. Então eu gastei, sei lá, muito tempo e até alguns cliques, né, eu perdi por causa dessa função que eu não tinha gravado, né, eu não tinha percorrido, né, não tinha acompanhado quando eu estava lendo o manual. Então, começando por aí, se você tem seu equipamento, conheça o layout dele, conheça a distribuição das funções que ele tem, né, porque muitas das vezes a gente está aqui com o equipamento no nosso rosto e o único tempo que a gente tem é com a mão, né, fazer essa configuração, mexer nisso. É difícil, a gente tem que ficar tirando, olhando, procurando onde está o botão. É a mesma sensação, né, de você estar num evento e de repente sua câmera deu problema, você pegou a câmera emprestada do seu segundo câmera e ele usa outra marca e você não tem nem ideia de onde que muda alguma coisa e as coisas não podem esperar você mudar a regulagem. Então como que eu faço para estudar isso, né? Eu sento, vou lá entender que função que é essa. Se eu não quiser ler o manual inteiro, eu olho no corpo da câmera ou então vou fuçando no menu. E aí eu chego numa função que eu não sei o que é ou que eu nunca ouvi falar. Aí eu pesquiso sim no manual ou então eu pesquiso sim na internet, no YouTube, enfim, em outros lugares. Ponto 2, eu acho que agora começa um dos pontos mais importantes de como estudar, né, a fotografia. Estudar fotografia no sentido do equipamento fotográfico. Fala aí, Adriano. Bom, qualquer coisa vocês digitam aí que eu paro para ler, tá bom? Então, uma coisa importante que muita gente não testa
ou eu vejo muita gente errando de forma muito básica, é testar os extremos do seu equipamento. O que é testar os extremos do seu equipamento? É, por exemplo, você pegar... isso não precisa ser durante algum trabalho, tá? Pode ser no horário de lazer mesmo. Você pegar seu equipamento, por exemplo, fazer a foto com o menor ISO possível, depois com o ISO intermediário e aí chegar até no máximo, tá? Isso sem considerar a velocidade, isso sem considerar a profundidade de campo, tá? Eu estou falando porque às vezes as pessoas têm medo de avançar num ISO mais alto, achando que porque alguém falou que o ruído estraga a foto, e aí a pessoa deixa de fazer uma cena, uma foto, ou então vai borrar a foto, vai estragar a foto por outra opção, sendo que hoje em dia, né, as edições, os programas, eles permitem fazer uma recuperação boa de ruído. Então hoje em dia dá sim para trabalhar com um ISO acima de 2000 em câmera de entrada. E quem tem câmeras mais recentes dá para trabalhar aí acima de 8000 tranquilo, né? Isso sem falar, né, em outras situações de ter iluminação e outras coisas. Então, para estudar o ISO, eu recomendo você fazer testes, né, em vários horários do dia, né? Então, por exemplo, de manhã vou fazer foto com ISO em 12.000, sim. E aí, Nai, beleza? Estamos aqui revendo algumas coisas de aula. Então, por exemplo, por que não fazer uma foto com ISO alto de dia? Quem disse que não pode fazer foto assim? Ah, mas se eu usar um ISO muito alto, eu não vou ter muito recurso de regulagem. Tem, você pode colocar a velocidade no máximo que sua câmera oferece. Você pode colocar no mais fechado que a abertura da sua lente oferece. Então você tem como trabalhar ISO alto durante o dia sem problema. E durante a noite, você também pode trabalhar com ISO baixo. Eu não estou falando nem de colocar flash, nem de colocar LED, nem de nada. Estou falando de você conhecer o limite do ISO, até onde dá para trabalhar sem prejudicar as minhas fotos, o excesso de ruído ou qualquer outro tipo de coisa. Então é importante você fazer o teste com o ISO mínimo até o máximo, tá? Eu recomendaria aí você fazer testes subindo entre 200 e 250 a cada foto. Por exemplo, se minha câmera oferece ISO 100, a próxima vai ser 250, ou então 300, ou então 400, depois 600, depois 800. Ou seja, eu vou subindo, né, quase o dobro ali, para poder fazer esses testes e comparar no computador, porque ali no seu monitor a foto é pequena demais para você enxergar, tá? Então esses testes podem ser feitos em JPEG, porque você não tem nenhum objetivo de ser teste comercial, ser testes para edição. Se você quiser editar para depois ver, eu fiz uma foto com ISO em 15.000 de ISO, ok, eu vou editar para ver se eu consigo tirar o excesso de ruído, né? Suavizar esse ruído, perfeito. Já é um teste completo em como conhecer seu equipamento e os limites do seu equipamento. Joia. Outro ponto, depois do ISO, basicamente a velocidade do obturador serve só para congelar ou para borrar o movimento. Então a gente já sabe para que serve esse recurso e o que eu posso fazer com esse recurso. Então esses são recursos que você pode testar sem tripé, né? Vou fotografar assuntos estáticos, ou seja, assuntos parados. Vou ver até qual velocidade eu consigo fazer fotos sem tremer, segurando na mão, sem necessidade de um tripé. Então você vai lá, escolhe o ISO que você quiser, a abertura que você quiser e a velocidade.
começa ali com 60, 60. Se sair ok, perfeito, baixa para 30. Se sair ok, perfeito. Agora você vai fazer se você tem lente que é zoom, pode ser uma 1855, você vai fazer esse teste em 18 com a velocidade 30 e 55 mm com a velocidade 30 também. Você vai perceber que quanto mais zoom eu tenho, mais sensível o meu equipamento vai ficar a movimentos. Mesmo com a velocidade que em 18 eu conseguir sem borrar, dificilmente você vai conseguir fazer sem borrar com 55 mm, tá bom? Então você faz com 30, depois você vai para 60, depois você vai para 120, até chegar a 250 ou então 500. Tá? E isso com assuntos estáticos. Depois que você fez com o assunto estático, você vai procurar aí próximo de você, sem se colocar em risco, claro, fazer o mesmo teste com assuntos em movimento. Pode ser carro, pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa, tá? Então você vai lá colocar em 18 mm novamente, vai fazer uma foto na velocidade 30, vai colocar em 55, vai fazer com a velocidade 30, depois você vai para 60, vai 18 mm, fazer a velocidade, ou seja, você vai repetir o teste só sobre velocidade com essas condições que eu acabei de falar de objeto, né, ou assunto em movimento. Tá, o que eu vou conseguir com essa informação? Bom, a primeira informação que você conseguiu foi saber quanto de ISO, né, seu equipamento trabalha sem entregar uma péssima qualidade de foto. Né? Então eu descobri que, por exemplo, de dia eu posso usar aí 600, 800 de ISO. Achei brava aí. Depois eu consegui descobrir que fazendo uma fotografia é complicado aí. Pronto, ao vivo é assim, gente. Fica quieto aí. Então, por exemplo, eu descobri até quanto de ISO o meu equipamento consegue, depois eu descobri o quanto eu consigo segurar uma foto, né, sem tremer a imagem. E aí a parte principal, que eu vejo que assim é um grande influenciador para todos, né, o resultado de foto, é a profundidade de campo, que está ligado diretamente com a abertura, né? Está diretamente ligado com a lente que você vai usar. Então, como que faz esse teste com profundidade de campo para eu descobrir isso? Bom, o primeiro teste que eu vou recomendar fazer é você pegar, por exemplo, se você tem uma lente zoom, você vai escolher 1 milímetro qualquer da sua lente, tá? E vai fazer todas as fotos nessa milimetragem, você não vai mudar, tá? Ou seja, se eu tenho uma 1855, eu posso colocar numa milimetragem de 24, por exemplo, e vou repetir esses testes. E aí, cara? Aqui. Ai. E aí então você vai fazer o seguinte: você vai ficar ali escolher uma distância, por exemplo, de 1,5 m, né, do seu assunto. Vai colocar na abertura máxima da sua lente. Vamos dizer que a abertura máxima da sua lente é 1855 em 24 mm, seja aí talvez abertura 4, f4. Então você não vai mudar essa configuração, tá? Você vai fazer a sua primeira foto a 1,5 m entre você e o seu assunto. Depois você vai para 3 metros de distância, vai fazer a mesma coisa com a mesma regulagem, e depois você vai se afastando a 5 metros, até, se você quiser chegar até 10 metros sem problema. Por que eu estou querendo dizer isso? Muitas vezes você usando a mesma abertura
e a mesma distância focal, né, no caso 24 milímetros, o fato de você se distanciar, o fotógrafo se distanciar do assunto fotográfico, ele já comporta diferente, ele já vai ganhar profundidade na foto. E isso, à medida que você vai aumentando a milimetragem da sua lente, né, ela vai ser mais rasa, a profundidade, ok? Só que à medida que você vai se afastando do seu assunto, você vai ganhando profundidade. Lógico, isso é muito pouco perceptível, tá? Então por isso que eu estou falando de você fazer esse teste próximo, uma meia distância e uma distância mais longa. É como se fosse fazer um 3x4 da pessoa, depois fazer meio corpo, corpo inteiro e o corpo inteiro com um ambiente. Você vai perceber que usando a mesma abertura em todas as etapas do teste, você vai ver que o resultado vai ser diferente, né? Você vai ganhar um pouco mais de profundidade. Então muita gente não tem essa noção de como eu posso utilizar a profundidade de campo utilizando o recurso de distância. Ah, mas eu tenho uma lente zoom. Se eu ficar muito longe e colocar no 200 milímetros, como que isso vai ser? Ele vai funcionar da mesma forma, tá? Só que eu vou lembrar que quanto menor a milimetragem, mais profundidade eu vou ter. Quanto maior, ou seja, mais teleobjetiva é a minha lente, menor, mais raso vai ser a minha profundidade. Então, por exemplo, como que o pessoal consegue fazer foto, né, de jogador de futebol, né? Porque eles ficam longe, então ele usa uma lente de longa distância, acima de 200 milímetros, por exemplo. E ele não vai ter um extremo desfoque, porque apesar da distância, ele ainda usa a profundidade de campo da lente dele para conseguir ter um resultado melhor. Ok? Então é importante fazer esses testes, né? Primeiro, conhecer o layout dos botões do seu equipamento. Segundo, fazer teste de ISO, fazer teste de velocidade, fazer teste de profundidade de campo. Você conhecendo e fazendo esses 3 testes, com certeza você já vai conseguir fazer fotos muito melhor do que muitas pessoas que têm essa preguiça. Tem preguiça de estudar, né? O que elas preferem? Elas preferem que alguém já fale uma receita para ela, por exemplo. Eu vou fazer um ensaio lá no Parque das Águas, pôr do sol. O que eu uso? Aí alguém pega e fala assim, usa um ISO 400, uma velocidade 160, 120 e um f5.6. Cara, isso, olha, não seja esse fotógrafo que dá a dica e nem aqui escuta essa dica, tá bom? Por quê? E se o cara te deu essa dica e você chegar lá, tá um clima nublado, né? Então, muita dica que as pessoas podem dar, às vezes, muitas delas podem não funcionar, tá bom? Não funcionar por quê? Porque às vezes na cidade daquela pessoa funciona, não quer dizer que na sua vão funcionar também. Quer dizer que o horário que a pessoa fez aquela dica e o horário que você for fazer pode ser um horário diferente, que também não vai te dar a mesma coisa. Então é importante vocês testarem as regulagens do seu equipamento, para quando chegar no dia de precisar do recurso, precisar usar o conhecimento, você sabe aonde está a regulagem e qual a melhor forma de utilizá-la. Ok? Sim, a tela está deitada porque depois vai para o YouTube esse material aqui. E aí, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa aqui, me manda. Né? Hoje foi falado aqui sobre como estudar fotografia. Beleza, turma?
alguém tiver uma dúvida, pode procurar aqui depois da live, né? Eu vou deixar disponível esse vídeo e aí vamos ajustando, né? Meu pensamento é de deixar assim deitado para colocar no YouTube também, mas se não ficar bom, os próximos a gente volta pro vertical. Até mais, um abraço.